Opa, beleza? Tiago aqui. Vamos dar continuidade à série de vídeos sobre o Firebase. Vamos estar falando hoje do login com a conta do Facebook, ok? Primeira coisa, vamos ver no nosso projeto. Aqui está ele rodando, né? Vamos voltar aqui. Aqui está a nossa base do Firebase com os 3 usuários. E aqui a página que mostra como criar a autenticação vinculada, né, do Facebook, vinculada ao Firebase. Ok? É bem simples, né? A gente vai seguir os mesmos processos de criação de login do Facebook com a nova interface do Facebook, que está bem simples e está em português. Ok? Mas antes eu quero discutir uma coisa. Aqui, né, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma parte aqui. A gente vai acessar aqui, a gente vai precisar da nossa Login Activity, da nossa Android Manifest, da nossa Main Activity e outras entidades, mas enfim, vamos persistir com essas aqui abertas. Vamos vir no Layout, no conteúdo do Login Activity, que está bem aqui, ó, Layout, Content, Login. E aí você vai ver que a gente tem um botão, né, de conexão, que é esse botão de conexão do método convencional. Vamos colocar um novo botão, ok? Copiar aqui, colar. E aqui ele está chamando, está vinculado a um método, né? Que vai trabalhar aí com listening de clique. Só que ele está exatamente vinculado ao mesmo método do login convencional. Vamos colocar aqui Facebook. Ok? E aqui vamos colocar novamente Facebook. Esse aqui é o ID, correto? E aí você vai perceber que a gente também tem um texto que é do convencional, que é só o signinho. O nosso agora vai ser signinho Facebook, desse outro botão. Obviamente ele não existe ainda, a gente vai clicar aqui com o Ctrl, né, no meu caso é o Command, a gente vai diretamente mapeado, né, para o nosso sign-in, dá um Ctrl D, vamos colocar sign-in com Facebook e colocar Facebook aqui também. Ok, dessa forma, né, aqui está tudo correto, só falta criar esse método na nossa Login Activity. Vamos criar logo abaixo do send login data, vai ficar send login Facebook data. Public, void, o nome, e obviamente como é um método vinculado à lista, né, a gente coloca view e view. Show de bola. Vamos rodar aqui, ok? Vamos sair, tirar nossa app do foreground. E aí sim, executar novamente. E veja que agora a gente tem um botão do Facebook. Obviamente nada está funcionando ainda, somente o login convencional. Nossa lógica de negócio não vai trabalhar com mapeamento. O que seria um mapeamento? Seria o usuário conseguir logar com o login no Facebook e logo depois, se ele quisesse sair e logar com o login convencional, ter um mapeamento, né, do e-mail dele com o e-mail que estava fornecido com o do Facebook. Qual o problema aí? O Facebook ele não trabalha, ok, com o e-mail como sendo obrigatório. Por que não? Porque o usuário pode se cadastrar hoje no Facebook utilizando somente o número de telefone. Então, no Firebase Chat, o que vai acontecer é o seguinte: se o usuário tiver uma conta no Facebook e depois quiser conectar com uma conta que tem o mesmo e-mail que está vinculado ao Facebook, o sistema vai entender como dois usuários diferentes. Por que ele vai entender como dois usuários diferentes? Porque o Facebook e o Firebase eles vão ter um ID que vai ser diferente quando o usuário conecta utilizando somente o login convencional. Então, nossa lógica de negócio vai ser a seguinte: o usuário com a mesma conta de e-mail, né, mas com sistemas de login diferentes, vai ser tratado como um usuário diferente, ok? Então, agora a gente pode prosseguir com o nosso conteúdo, né, colocando aqui, vinculando as entidades do Facebook, onde está trabalhando com o login no Facebook. Primeira coisa, vamos aqui minimizar, ok? Vem aqui no Gradle, obviamente, app level e coloca esse compile do Facebook. É assim mesmo, colchetes e parênteses. É dessa forma que você deve colocar. E a gente vai voltar aqui na nossa aplicação, na nossa página de autenticação. E vai ver que vai ter aqui a opção de a gente ir lá no Facebook e criar uma aplicação. A gente precisa criar uma aplicação para a gente poder vir aqui no login auth, ok? E colocar nosso enable e-mail password já está funcionando, que é o que a gente fez lá nas primeiras videoaulas. A gente precisa liberar agora o Facebook. Está liberado, ele já vai salvar aqui. Só que a gente precisa do Facebook ID e do Facebook App Secret. Então você vai acessar aqui, ó, eu já estou aqui na minha, que é o Facebook Developers. Você só vai no Google e escreve Facebook Developers, ok? Ele já vai abrir, é o primeiro link aqui. Você vai ser encaminhado para lá. Você vem aqui, ó, meus aplicativos. Você pode clicar aqui, ele vai carregar essa página que a gente está aqui.
E aí você clica em adicionar um novo aplicativo, ok? Você vai ter que estar conectado ao Facebook. Clique em Android. Vou colocar aqui nosso chat Firebase. Cria a sua própria, né, a sua própria aplicação, porque eu vou estar tendo que excluir essa aqui depois, porque eu vou ter que estar trabalhando com a Secret, eu vou ter que estar mostrando a nossa Secret ID, né? Então, vai ser seguro para mim depois excluí-la. Então, criar um novo número de identificação do aplicativo no Facebook. E aí vamos colocar o e-mail, eu vou colocar o e-mail do blog, né, Tian Calopsita. Está vinculado a app de teste de outro aplicativo? Não. Né? A categoria que eu vou escolher vai ser comunicação, ok? E aí sim, crie um ID do aplicativo. Só clicar aqui. E o Facebook agora vai encaminhar a gente na configuração, ok? Da aplicação, né, no caso das entidades do Facebook na nossa aplicação. Essa parte aqui a gente pode pular, se você tiver com o Android Studio atualizado e tudo mais, você pode passar direto, ok? Não precisa de utilizar essa parte aqui. Não agora. E aí sim, aqui que começa a jogada. A gente já vinculou, no caso, né, já passei aqui, a questão do Gradle. Né, estou assumindo que você já fez essa vinculação. A gente volta aqui e pega essa string, que ela vai lá para o nosso string XML, que é o nosso ID. Ele mostra um ID aqui que parece que é de exemplo, não, já é o nosso ID da aplicação que a gente criou. Então pode copiar seguramente, vem no Android Studio, ok? E aí você vem aqui, ó, resource, que é res, values e string.xml. Vamos colocar lá no final, ok? Aí salvar. Voltando aqui, nós precisamos de colocar a permissão de internet lá no Android Manifest. O Android Manifest, você vem aqui, o nosso já está aberto, mas enfim, você vem em Manifest, Android Manifest, é exatamente esse camarada aqui. A gente já tem essa permissão por causa do Firebase, obviamente. Então, vamos continuar aqui, prosseguir. A gente tem que colocar agora uma metadata, ok? Que tem aquele ID que a gente acabou de colocar no string.xml, ele está sendo referenciado nessa metadata que está dentro da nossa application. Então, vamos copiar esse metadata, né? Evitar a fadiga, Ctrl C, volta no nosso Android Studio, dentro do nosso Android Manifest, vamos colocar logo depois, né, da abertura da tag de application, da tag application, e aí sim, está a nossa vinculação, ok? Podemos salvar aqui, vamos voltar e continuar. Ele quer o nome do package da nossa aplicação, e logo depois o nome da nossa aplicação principal, da nossa atividade principal que vai estar trabalhando com Deep Link. A gente não está trabalhando com Deep Link, mas mesmo assim a gente vai colocar a nossa activity principal aqui, que é a nossa login activity, não a main activity. Então vamos sim aqui primeiro colocar o nosso nome do package, vamos voltar aqui, e aqui mesmo no manifest está aqui o nosso package, ok? O seu provavelmente é diferente do meu, mas o local de pegar é o mesmo, ok? E a gente só coloca aqui nosso package, não estamos trabalhando com Deep Link no momento, então ponto, login, activity, vamos deixar mesmo assim. Lembrando aqui na nossa aplicação, se a gente vir aqui no Android Manifest, a principal activity é o nosso login activity, né? Aqui, login activity. Voltando aqui, vamos dar um next, e ele vai ter um complaint falando, ó, a gente não encontrou o seu package na Play Store. Mas enfim, é pra gente ignorar? Vamos ignorar, porque a gente está em ambiente de desenvolvimento ainda. Então, use this package name, ele vai continuar, vai apresentar mais dados para a gente continuar fornecendo. E aqui é uma parte que é crítica, que eu recebo muito e-mail relacionado a isso, tanto na versão do Google Maps quanto na do Facebook, que é a questão do hash. Aqui ele vai te mostrar como é que você pega a hash para você vincular a sua conta do Facebook, no caso nessa aplicação que a gente está criando, quando você está indo colocar a aplicação em produção. Ou seja, quando você for fazer esse passo aqui, você já tem que ter assinado a sua app no Android Studio, ok? Para ter a sua própria Key Store. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando com a Key Store de debug, porque a gente não está colocando ainda a nossa aplicação na Play Store. Então a gente clica aqui e ele vai mostrar como é que se faz. Ele tem o do Mac e o do Windows. No Windows, eu tive muitas vezes o problema de você achar que é só colocar aqui tool e rodar, porque ela vai estar referenciada nas variáveis de ambiente, mas não. Você vai ter que, às vezes, navegar até onde está o Keytool na sua aplicação, né, no seu desktop, no seu SO, e aí sim você colocar o caminho completo dela aqui, para você depois continuar, enfim, com esse processo aqui para você gerar a sua hash. No Mac, no caso, quem tem Mac, só copiar aqui. Obviamente você vai ter que ter o Java instalado. Copiar, vem com, vou fechar esse daqui, vou abrir um novo. Vem com o prompt de comando, né? No Windows a mesma coisa, só colar e ele vai gerar a senha, ele vai pedir a senha, obviamente. A senha é Android, tá? Da Keystore de debug é Android. Android, aperta Enter, ele vai gerar para você aqui a sua hash, né?
Lembrando que a hash ela vai ser sempre a mesma no mesmo ambiente de desenvolvimento, mesmo com app diferente. Mas mudando de ambiente de desenvolvimento, a hash vai ser diferente. E para cada app, por causa da Key Store, ok? Quando você tiver com a app assinada, vai ser também diferente. Então vou dar o Ctrl C. Seguramente eu venho aqui e colo aqui. Ele vai tirar o igual só. Confirmo e coloco com a minha hash. A gente pode ter mais de uma hash, então quando você for gerar a sua app, for assinar a sua app e for gerar uma nova hash, você pode botar junto com a de desenvolvimento. Para você depois não ficar pagando um e outro para ficar aqui alterando entre ambiente de desenvolvimento e de produção, ok? Pode ter ambas para você continuar colocando a sua app em produção e continuando testando também. Então, voltando aqui, tá vendo que gerou uma hash? Se você fizer isso aqui novamente e colocar uma senha qualquer e apertar, né, e pressionar o Enter, por exemplo, ele vai gerar uma outra hash. Aí como é que você sabe que essa hash está errada, né? Você faz a mesma coisa e faz outra senha diferente qualquer. E ele vai gerar a mesma hash, né, errada. Então, obviamente você vê que essa aqui é a correta, que a senha está correta, lembrando que a senha do Android Debug é Android, e as outras estão erradas. Okay? Essa é uma maneira de identificar se você está fazendo a coisa certa ou não. Coloca senhas diferentes para ver qual vai ser a hash gerada. Então até aqui, tudo tranquilo, vamos prosseguir. Next. E aí sim ele te dá um código de tracking, a gente não vai estar trabalhando com tracking aqui, só com login. E as outras opções de login, enfim, Facebook, blá 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 blá. O que a gente vai ver é o seguinte, Skip to Developer Dashboard, porque a gente precisa agora de vincular os nossos dados, no caso Facebook ID e Secret, App ID e App Secret, aqui no Firebase. A gente volta aqui, vamos lá para o Dashboard. E aí a gente pode pegar diretamente aqui, ok? Ou então a gente pode vir aqui em configuração. Vamos pegar aqui diretamente o nosso App ID. Ctrl C, volta aqui, Ctrl V. E aí sim vamos pegar a nossa chave secreta, que vai ser por causa disso aqui agora, que eu vou ter que excluir essa conta e depois criar outra. Então você cria a sua própria aplicação no Facebook e faça o teste. Vou aqui está com a minha senha. E aí sim, está desbloqueado a chave secreta. Volta aqui. E o Firebase se encarrega de salvar, agora a gente já tem a vinculação completa com o Facebook, né? Pelo menos junto ao Firebase. Agora a gente tem que vir aqui e continuar, porque a gente vai ter que criar o nosso login. Quando você for liberar a sua app, né, para produção, você vem em revisão do aplicativo, mas isso aqui só é necessário se você pedir mais coisa do que e-mail, profile e user friends, ok? Caso contrário, você pode enviar diretamente, né, segundo a documentação do Facebook, mas enfim, vem aqui para você certificar de que a sua app está liberada, ok? Vamos voltar aqui, vamos em login, e aí novamente essa é a página que está toda em português, porque aqui ainda está em inglês, ok? Mas aqui é tranquilo, acabei de passar aqui os passos contigo, mas aqui já está tudo em português, então a gente não vai ter problema em seguir esse conteúdo. Vamos vir aqui, continuar. Primeira coisa que a gente vai fazer, Facebook Activity, para a gente colocar no nosso chat preferência, então clica aqui, abrir uma nova aba, e é exatamente esse camarada aqui que a gente precisa. Ctrl C, volta à nossa aplicação, lembra da nossa meta dele, logo abaixo dela, né, a gente colocou o ID do Facebook, a gente vai colocar essa referência à nossa Facebook Activity, Login Activity, deixa aí o nosso manifest, a gente provavelmente não vai voltar mais aqui, né, poderia até fechar, e vamos prosseguir, volta aqui para Login, ok? Adicionar login, aqui está falando do botão de login, na verdade a gente não vai estar utilizando o botão de login, a gente vai estar utilizando o Login Manager, para a gente estar trabalhando com o nosso botão personalizado, aí você vai poder botar o botão igual do Facebook, você que escolhe, ok? Login, 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 aqui está a tag do botão de login, se você quiser seguir com ela. E assim, você precisa de um fragment, quando você está trabalhando com o botão de login, no nosso caso a gente não vai trabalhar, a gente precisa exatamente só desse código aqui, desse callback manager, né, e desse Facebook SDK Initialize. Então a gente vem aqui, copia essas duas linhas, né, vamos lá na nossa Activity, na nossa Login Activity, ok? Não na nossa Main Activity, porque a nossa Login Activity é onde vai ter o login do Facebook, e dentro do onCreate, você cola aquelas duas linhas, né, que vai ser do Facebook SDK e do Callback Manager, né, o Callback Manager que vai ser uma variável de instância private. Vem aqui fora e coloca private, Callback Manager e nosso Callback Manager. Vamos importar aqui, então, Ctrl Tab, Facebook SDK, e o que ele está fazendo é o quê? Inicializando a SDK, logo depois ele criando um callback manager para trabalhar com o retorno da aplicação do Facebook, ok?
Então, beleza, até aí tudo bem, mas a gente não tem a vinculação ainda com o nosso login manager. Agora a gente vem aqui e faz login manager, get instance, então register callback. Coloca o nosso callback aqui, ok? E aí sim, nosso new Facebook callback login result. Obviamente é bem auto comentado aqui, ó, sucesso, cancelado e erro. Cancelado a gente não vai fazer nada. No erro, se você está acompanhando a série desde o início, a gente tem os snake bars de quando tem erro, por exemplo, em verificação de login. A gente vai copiar aqui esse código do snake bar e vamos colocar ele exatamente lá na área de erro da conexão com o Facebook. Só que aqui vai ser erro, não Firebase erro. Ok? Beleza, né? Aqui estamos o conteúdo de sucesso. Até aqui já é quase que suficiente, que a gente precisa somente do Facebook. Porque a partir daqui a gente vai trabalhar agora com o Firebase, correto? Se a gente voltar aqui, tem mais um caminhão de conteúdo, né? Claro que eu quase esqueci de uma parte importante, que é a parte de login. Porque se você notar, se o cara clicar aqui, a gente voltar aqui, não está acontecendo nada ainda no método. Ele não está chamando ninguém. Então é exatamente essa linha aqui que a gente precisa. Ó. Login Manager, porque a gente não está utilizando o botão de login, junto com as permissões que a gente quer. Okay? Então Login Manager, Get Instance, igual a gente fez lá em cima, Login with Read Permissions. Aí você coloca o contexto. Esse array aqui é uma entidade do Java, então você só importa a classe. Okay? E aí temos aí o nosso conteúdo. Esse Public Profile, User Friends e e-mail que a gente vai colocar aqui agora, não precisam de permissão do Facebook, permissão especial. Então, é somente isso que a gente precisa, ok? Para estar trabalhando com o login vinculado ao Firebase, login do Facebook vinculado ao Firebase. Então, até aqui está tudo tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Só tem uma coisinha, a gente colocou o callback, mas aonde vai vir a resposta para o callback para ser trabalhado no nosso login result, ok? Vai vir no nosso onActiveResult. Você coloca aqui onActiveResult, ok? Deixa dessa forma aqui e acrescenta. Callback Manager, onActiveResult, e aí exatamente os mesmos parâmetros de entrada, você só copia e coloca aqui, ok? Então está aí quase que completamente configurado, pelo menos na login Activity agora só falta a parte do Firebase. Então a gente vai criar um novo método aqui. Vamos deixar as coisas separadas em bloco. Esses aqui que são os métodos do ciclo de vida da Activity. Deixa assim, depois pula umas 3, 4 linhas. Aí deixa esses outros métodos. Depois, mesma coisa aqui. Ok? Acho que assim vai ficar melhor o entendimento. Mas logo aqui abaixo, já que vai ser, enfim, utilizado só aqui dentro, a gente vai criar um método private, okay? Com retorno void, chamado x Facebook login data. Okay? Nosso parâmetro de entrada vai ser um access token, que é do pacote Facebook. Okay? E aí vamos colocar access token. E a gente vai fazer o seguinte, vai verificar se esse access token ele não é nulo. Se ele for diferente de nulo, quer dizer que deu tudo certo com o login lá do Facebook, enfim. E pelo menos o Facebook retornou alguma coisa pra gente. Caso ele seja nulo, só por segurança e seguindo a documentação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar nosso Firebase, que é uma variável de instância, e quando a gente está aqui, a gente sabe que o Firebase já está com uma instância, não é nulo, e dá o OneAuth, que é o que a gente já faz na nossa main activity quando a gente vai dar o logout no user. Só por segurança, faça isso. Chegou aqui, cara, quer dizer que o Access Token tem o data, o Facebook retornou o dado pra gente, a gente seguramente pode vir, Firebase, auth with auth token. Então o primeiro item é o provider, que é o Facebook, o segundo é o nosso token e o terceiro é o nosso result handler. Então seleciona aqui, coloca Facebook, então access token, get token e aí sim new Firebase auth result handler, que é para a gente trabalhar aí com o login. Agora sim está acontecendo a vinculação da conta Facebook, né, do token, dos dados do Facebook com a nossa conta Firebase. Okay? Então aqui deu tudo certo e aqui deu algum erro. No erro a gente vai trabalhar com o Snake Bar. Você está vendo que dessa vez a gente não está trabalhando com o Progress Bar. Okay? Se você quiser trabalhar, sem problema. Aqui a gente vai evitar essa configuração, vamos trabalhar diretamente com o erro ou então com a conexão correta. Chegou aqui, cara, a gente pode voltar aqui nessa página de autenticação, que a gente vai ver os dados que a gente consegue obter do Facebook. E basicamente são esses aqui. O ID, esse ID é único do usuário do Facebook na sua aplicação.
o mesmo usuário do Facebook em outra aplicação vai ter um outro ID. Então esse ID, antigamente esse ID era o ID do usuário no Facebook. Hoje não, é um ID diferente. Então é o ID único que vai ser somente do usuário na sua aplicação, no Facebook, na sua aplicação. Aqui o Access Token, ok? Que é o token de usuário logado, de sessão do usuário junto ao Facebook. O Display Name, que é o nome do usuário que está disponível lá no Facebook, né? Que está em amostra. O e-mail do usuário, que pode vir vazio, ok? Pode vir vazio porque o usuário pode se cadastrar com o telefone. E esse é um dos motivos da gente não estar colocando aquele mapeamento de conta, por causa que a gente ia ter que criar uma tela solicitando o e-mail do usuário, caso a conta dele não tivesse com o endereço de e-mail setado. Profile, image URL, a gente não está trabalhando ainda com imagem de perfil, então, mas mesmo assim ela é retornada já, né, para você utilizar se você precisar. E aí sim o Cache User Profile, que tem aquela outra série de dados, enfim, do profile do usuário, data de nascimento, enfim, o nome completo, first name, last name, que ele separa. Aqui no display name ele vem direto o nome completo, e por aí vai. O que a gente precisa? A gente precisa de criar, vamos voltar aqui já está vinculado, o login dele. Quando a gente acessar com o Facebook, o login com o Facebook, nada é criado aqui, ó, igual é criado aqui, tá vendo? Que tem os dados de login dos usuários que foram criados. Com o login do Facebook junto ao Firebase, nada é criado nem aqui também, nem aqui e nem aqui. Só que no decorrer dos vídeos, nos próximos vídeos, vai chegar uma hora que a gente vai chegar no chat e a gente vai precisar de ter um identificador único do usuário. E esses IDs aqui a gente sabe que é único, né, que foi criado com um login convencional. A gente precisa de um ID que vai vir do Facebook junto ao Firebase que também seja único, para a gente poder criar um nodo do usuário aqui, né, e poder colocar, enfim, o e-mail não é necessário, né, a gente não tem necessidade de ter um e-mail por enquanto, ainda mais a gente está, no caso, por enquanto, quando está vinculado a uma rede social, né, o e-mail só no caso quando o cara está logando com a conta normal, mas o nome a gente consegue obter. Então a gente consegue ter um nodo, ok, do Facebook, um nodo único, do ID único, com o nome do usuário. Então a gente já sabe como é que a gente pega esses dados, que eles estão em off dele, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente precisa dos tokens e do ID do usuário salvo, né, no nosso share preference, que é exatamente o que a gente faz quando ele está realizando o login. Então a gente só copia essa parte toda aqui, né, a gente vai precisar de também chamar a main activity, depois o login correto, e cola aqui. O que a gente não está trabalhando é com Progress Bar, então você pode apagar essa linha. Ok, o ID é exatamente esse daqui que a gente está pegando, ok? Exatamente esse daqui, que é o ID. A gente não está pegando o ID aqui do Facebook exatamente, somente do Facebook. É o ID gerado do Firebase junto ao Facebook, que é desse daqui, ok? Então a gente vai pegar aqui o user, a gente está salvando o ID aqui no share preferência, não estamos colocando ele na variável de instância do user, para a gente colocar na variável de instância de fazer o quê? Set ID, né? E aí, se a gente pega ele, coloca na variável de instância. Variável de instância que está dentro do user, ok? E a gente precisa do nome também. Set name. A gente vai vir aqui, get, provider data, get, display, name. Okay? A gente poderia seguramente fazer isso daqui. Ó. Opa, falta colocar aqui o toString, tá? Senão vai dar erro. Poderíamos fazer o seguinte também, ó, e-mail. Porque mesmo ele não tendo, ele vai retornar uma string vazia, ele não vai retornar nulo, ok? Então eu colocarei aqui, ó, e-mail. Eu não vou estar fazendo isso aqui, mas eu vou deixar comentado para proteger a minha conta do Facebook, que eu estou utilizando ela, né? Senão o e-mail vai ficar aqui à mostra, ok? Então, dessa forma aqui, a gente já colocou os dados necessários para a gente poder estar criando um nodo lá no nosso banco de dados, né? Um nodo aqui. Aonde a gente cria nodo aqui no nossa aplicação, quando o usuário está usando somente a conta convencional, o login convencional, no SignApp. Se a gente vir aqui no SignApp, é exatamente aqui que a gente cria o nodo. A gente pega o ID, a gente já tem o e-mail name setado quando a gente chega aqui, quando a gente chega nesse ponto aqui, e a gente dá o save userdb. E depois a gente desconecta o usuário. Nessa forma a gente não vai precisar desconectar o usuário. A gente só vai precisar de salvar os dados. Então a gente volta para cá e logo depois dessa configuração a gente salva os dados. Então, vamos colocar aqui abaixo do e-mail, caso você queira utilizar o e-mail depois da sua aplicação. E aí a gente pode seguramente chamar a nossa main activity, né, porque os nossos dados já vão estar setados na nossa base Firebase. Então vamos vir aqui para a main activity, vamos fechar essa parte aqui. E na main activity a gente vai ter que mudar uma configuração. Por quê? Se a gente vier aqui, vamos abrir e vamos conectar. Vamos conectar com o usuário dep@gmail.com e aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai observar um problema quando o usuário conectar via Facebook, ou GitHub, ou Twitter, enfim.
ele tem esses dados aqui, ó. Ele vai poder atualizar profile, login, senha e remover conta. Quando o cara conecta com uma rede social, a gente não vai poder mostrar esses campos aqui para o usuário. Por quê? A gente vai estar sempre pegando os dados dele da rede social. Então ele não vai ter esses dados para serem modificados na nossa aplicação. Ele vai ter só o botão de logout a princípio. Então a gente tem que ter um outro menu de quando o usuário está conectado, ok? Via rede social. Nesse outro menu, a gente vai vir aqui, menu, a gente vai ter só o campo, a opção de logout. Então a gente vai vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos colocar menu, social, network, login. Okay? Você coloca o nome, se você preferir outro nome, você coloca outro nome. E vamos deixar somente a opção de logout. Okay? Já é o suficiente, podemos fechar. E aqui na minha Activity, eu vou vir aqui no menu, nessa On Create Options menu. E a gente tem que arrumar algum jeito de verificar que o usuário está conectado ou normalmente ou via rede social. Se a gente voltar aqui, a gente está salvando o ID também no Share Preferência. E esse ID, eu seguramente posso falar contigo que o primeiro dado dele, a primeira parte da string dele é o nome da rede social. Então a gente pode criar um método dentro de user que vai verificar se esse ID tem um nome de alguma rede social, que no nosso caso vai ser do Facebook, para poder falar se ele está conectado via rede social ou não. Então a gente vai vir aqui no nossa entidade user, na nossa classe user, e abaixo de ID, vamos criar aqui um método público, public, que vai retornar um boolean, que vai ser is social network logger. A gente vai precisar do contexto, porque aquele dado lá, ele está salvo no nosso share preferência, aquele ID. Então a gente vai ter aqui o context, e isso a gente vai ter o nosso ID, this ID recebe, né? Aí o nosso, exatamente, essa chamada do ID. Na verdade, a gente nem precisa fazer isso aqui, né? Então, repetindo o código, vamos fazer só essa parte aqui e passar o context. E depois a gente vai dar um return, verificando o seguinte: se this ID contains nosso string Facebook. No nosso caso, a princípio, estamos trabalhando somente com Facebook. Então, a gente vai conseguir verificar, por causa do ID, se ele está conectado via network ou não. Então, a gente volta aqui em Activity e pergunta antes de instanciar. Lembrando que a gente não precisa do objeto user completo, então a gente pode facilmente vir aqui e user, recebe new user. Não precisamos de dados do Firebase para isso. E, obviamente, is social network connected, logged, coloco this, que é o nosso contexto. Se não, quer dizer que ele está conectado normalmente, né, via login e password, e-mail e password. E aqui a gente vai abrir o de quando ele está conectado via network. Então essa é a forma de a gente verificar qual é a opção que a gente vai abrir de menu. Ok, quase tudo completo. Teoricamente o login aqui já está quase completo, falta só a gente colocar esse camarada aqui, ó. Lembra daquele método que trabalha aí, no caso com a entidade do Firebase, vinculando o token do Facebook junto ao Firebase. A gente pega esse camarada aqui e coloca aqui, ó, quando dá sucesso. O nosso access token, obviamente, está nesse campo aqui de entrada, get access token. Ok? Então, o login, a princípio, está finalizado. A minha activity falta só uma coisa. Quando o usuário der o logout, a gente tem que dar o logout no Facebook também. Então, a gente vem aqui em On Options, item Selected. Vamos expandir, obviamente. E aqui, ó, isso aqui é um bug, né, com a nossa atualização aí. Vamos tirar essa parte, não precisa mais disso. Só a gente dar o Finish, que ele vai diretamente abrir o Login Activity. Vamos remover essa parte, guys. E o logout fica com o nosso Login Manager, Get Instance e Logout. Já é o suficiente para desconectar o usuário. Lembrando que quando o usuário conectar e ele sair da app sem dar o logout, quando ele voltar, esse script aqui vai ser chamado novamente. Ó, e ele vai ser automaticamente conectado sem precisar de fazer login. Okay? Então, feito isso, vamos rodar a aplicação. Né, verificar aqui a última verificação ver se está tudo correto. Teoricamente sim. Vamos dar o rebuild, então rodar a aplicação. Agora sim executar a aplicação.
app aberta, né? Vamos já conectar diretamente com o Facebook. Vamos clicar aqui. E aí agora é aguardar a abertura da página de login do Facebook. Como não tem a aplicação do Facebook instalada, ele vai abrir o WebView de login, ok? Então vamos colocar o login aí. E aí a página de permissão, né? Se eu quero continuar, o que ele está pedindo, perfil, lista de amigos, endereço de e-mail, vamos continuar, eu quero continuar. E aí a gente vai ser conectado, fomos conectados. E apareceu aqui, ó, Johnny Depp, o e-mail, teste, e-mail, fulano, e-mail e Vinícius sem e-mail, né? Na verdade, esses e-mails que estão aparecendo aqui, porque a gente não trabalhou ainda muito bem, a gente vai chegar nessa parte, essa nossa lista. A nossa lista está com alguns erros de lógica. Primeiro, o usuário que está conectado está aparecendo na lista ainda, isso não é para acontecer. Segundo, o e-mail é parte do login do outro usuário. Ele nunca pode aparecer, senão você vai dar 50% de como invadir a conta do cara, ok? Então, teoricamente, está tudo correto, e aqui ainda está mais correto porque não está aparecendo e-mail. Mas para prevenir o e-mail da minha conta no Facebook, eu não coloquei o e-mail, você poderia ter salvo. Vamos voltar aqui e está lá, né, o nosso registro com o Facebook. Como eu falei, o ID ele vem com o Facebook, 2 pontos e um ID único, ok? E aí o e-mail vazio e o nome da conta vinculado. Lembrando que o importante mesmo para a gente trabalhar com o chat vai ser essa parte aqui, ó, o ID único do nodo, ok? Então a gente já tem esse usuário cadastrado. Vamos voltar aqui. E aqui só tem o logout, né? Ele não tem aquelas opções porque ele está conectado via rede social. Então vamos sair, inclusive tirar a app do background, ok? E aí fechar aqui. E vamos voltar para garantir que a gente está conectado ainda com a rede social. Ele acessa, vai direto para lá, e aí para ver se ele está com a rede social, pode ver aqui o logout, ok? Então, vamos sair. Teoricamente, essa é a forma de login, no caso utilizando o Facebook. Obviamente, tem várias outras opções. Se você trabalhar com login, você pode vir aqui, ter uma área somente de permissões, né? De login, vamos voltar aqui, exatamente aqui. Tem uma série de permissões, de coisas que você pode pedir, tem até de fitness, de livros, de eventos, agenda, tudo que você pode solicitar, ok? Você tem que ficar ligado que você vai ter que vir em revisão, dependendo do que você solicitar, você vai ter que pedir revisão da sua aplicação antes de liberar ela, ok? Porque a princípio você só vai poder tratar essas permissões utilizando a sua conta, se você não liberá-la. Bom, é isso, né? Conseguimos entender a lógica do ID único. Não vamos precisar de e-mail nesse caso. E vamos ficar somente com o login do Facebook por enquanto. Vamos só realizar um login aqui. Vamos conectar. Vamos dar o logout, obviamente. E aí a gente não conecta mais, só por garantia. Vamos tirar do background a aplicação. Então, tentar abri-la para não abrir com o login do Facebook. E sim entrar com o nosso login convencional. Ele vai ter que ir direto para a página de login. Tá aí. Então vamos entrar com o deck@gmail.com. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sign. E vai ter o nosso usuário, Vinícius Tiengo, lá, salvo, sem e-mail. Okay? Então você faz os testes aí com a sua conta. Eu vou estar deletando essa conta do Facebook, nessa versão de aplicação, por causa da Secret Key. Ok? Então vamos ficando por aí. Até o próximo vídeo.